alunos! Hoje vamos ter aula de artes visuais e música. E em relação ao exercício, ou ao desafio que nós propusemos na aula passada, fizeste um instrumento musical ou divertiste com os teus pais a criar um estojo ou até um saco para as compras? Bem, acima de tudo, esperemos que tu te tenhas divertido. Isso é o principal. Luís, olá, estás aí? O que estás a fazer? Carolina. Olha, estava aqui a observar esta caixa. Já reparaste que é um cubo? Pois, é verdade. Parece um cubo. Mas olha, eu também desenhei aqui um cubo. Há uma diferença. O meu cubo é em 3 dimensões. Eu consigo agarrá-lo. O teu cubo, apesar de ser em 3 dimensões, está num plano bidimensional. Eu não consigo agarrá-lo. Ok, 2 dimensões, 3 dimensões. Vamos ver um pequeno vídeo que nos vai explicar um pouco melhor o que é isto. Os objetos podem estar em espaços bidimensionais ou tridimensionais, abertos ou fechados. Um espaço bidimensional tem apenas largura e comprimento, como por exemplo a folha de papel. Um espaço bidimensional pode ser também designado por plano. Para representar objetos e formas num espaço bidimensional, é necessário dar a ideia de volume. Para tal, podemos recorrer à utilização da perspectiva, ao contraste do claro-escuro, à colocação de elementos mais próximos e mais afastados. Um espaço tridimensional tem 3 dimensões. É um espaço real onde nos podemos movimentar, como por exemplo a nossa casa, o jardim ou a rua. Os mapas e as plantas são formas bidimensionais de representar os espaços tridimensionais. Muito bem, mas não poderíamos falar disto de 2 dimensões e 3 dimensões, como tu ouviste, sem falar de espaço. E o que é o espaço? O espaço é a área ao redor, acima e dentro de um objeto, como visto naquele cubo. E claro, os artistas trabalharam o espaço de diferentes maneiras. Vamos ver. Repara aqui em Paul Klee, nesta obra que é o Castelo e Sol, como podes reparar, tem várias formas geométricas, triângulos, quadrados, retângulos e até uma circunferência. É trabalhado num espaço bidimensional e, independentemente de ser em 2 dimensões, consegues perceber perfeitamente que tem um castelo e um sol. É verdade. Repara as texturas, as cores, tudo que é utilizado. Tudo isto nos dá aqui diferentes sensações. Temos aqui outro exemplo, que é de uma grande artista, que é Maria Cale, que fez a decoração de algumas estações de metro de Lisboa. Neste caso, temos aqui os pormenores da estação do Parque e da estação do Intendente. E repare como, através de formas bidimensionais, neste caso triângulos e retângulos, a artista criou estruturas visuais. E essas estruturas visuais vão formar um padrão. Mas o que é isto do padrão? Antes de falarmos no padrão, temos de falar no módulo. E o que é um módulo? Um módulo é um exemplo como este que eu tenho aqui. É um único elemento. E este aqui até foi inspirado, foi uma cópia feita, inspirado no trabalho de Maria Cale. E, como podes ver aqui na imagem, mas quando repetimos este módulo, ele vai dar origem a um padrão. E de certeza que tu já ouviste falar nestas regras na tua aula de matemática ou até na educação visual. Vamos conhecer aqui os princípios do módulo padrão. Então, para obtermos um padrão, podemos ter vários princípios. O primeiro, a simetria, temos a assimetria, a translação, rotação e alternância. E nós, conforme aqui o nosso exemplo, vamos-te mostrar como é que isto funciona então aqui na prática. Temos então aqui o nosso módulo. E repara como é que aqui vocês conseguem ver uma simetria. E o que é uma simetria? Basicamente, é como se fosse uma reflexão ou um espelho. E então, eu tenho aqui o meu módulo e se tu reparares, nós temos aqui uma simetria. É como se tivéssemos aqui no meio um espelho e ele vai refletir para o outro lado. Depois, temos também aqui a assimetria. E a assimetria, como o próprio nome indica, não tem qualquer simetria. Portanto, é um padrão sem simetria. Repare como o mesmo módulo, o mesmo azulejo, te vai dar padrões diferentes. Depois temos aqui a translação. A translação pode ter este nome ou pode então se chamar repetição. Este é muito simples. É o mesmo módulo que vai sendo repetido
sempre da mesma maneira. Temos quase aqui a terminar e temos então a rotação. E a rotação é tão simples quanto um módulo que vai rodando em torno de um eixo. Temos aqui o primeiro, vai rodando para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Repara que parece até aqui um catavento. E por fim temos a alternância. E a alternância, como o próprio nome indica, é um padrão que vai alternando o seu módulo. Então temos o módulo A e a seguir temos o módulo B. O módulo A e o B, o A e o B, assim sucessivamente. E, uma vez que estamos a falar disto, do módulo padrão, hoje temos aqui um exercício, um trabalhinho muito interessante para te propor. Então, o que é que achas de construirmos um padrão? Bem, a nossa proposta é fazermos um carimbo. E eu fiz aqui 2 exemplos em casa que é muito simples também para tu fazeres. Olha, peguei numa tampinha de um frasquinho, colei uma esponjinha e fiz aqui umas formas, neste caso triângulos, para fazer a forma que o carimbo irá ter. Peguei aqui num cubo de brincar e fiz exatamente a mesma coisa com outras formas. E o professor Luís ainda fez aqui uma coisa diferente. Eu usei batatas, cortei uma batata ao meio, usei uma forma metálica para dar forma, aqui neste caso uma estrela e aqui neste caso uma flor, e depois com uma faca cortei à volta e retirei. Claro que esta parte do trabalho convém que peças a um adulto para te ajudar para evitar os cortes. Exatamente. Que não há necessidade disso, está bem? Portanto, se não tiveres estes materiais, podes, por exemplo, fazer com a batata. É muito simples. Então, o que é que achas de fazermos um padrão? Vamos a isso. Vamos? Olha, eu vou escolher este. Vais precisar de tintas. Se não tiveres as tintas em casa, podes fazê-las. Portanto, nós já te explicámos na aula da cor como é que se faziam tintas. Portanto, podes experimentar. Eu vou utilizar aqui o magenta. Vais fazer com amarelo. Amarelo. E eu, se calhar, vou fazer uma repetição, uma translação. E tu? Eu vou fazer um módulo alternado. Alternado. Então, vamos lá. No meu caso, como estou a molhar a batata diretamente na tinta, tiro o excesso. Eu vou utilizar aqui o pincel. Podes molhar também diretamente. Portanto, podes fazer como tu achares melhor. E no meu caso, eu vou alternando. Peço desculpa, já tremi aqui um bocadinho. Isto deve ser aqui dos nervos do estúdio. Não sei se este vai... Podes pressionar para ter a certeza que fica. Bem, este aqui não ficou muito bem. Vou ver se consigo voltar aqui atrás. Ok, eu já tenho aqui uma repetição. E tu tens aí... Eu estou a fazer alternância. Uma alternância. Portanto, estamos a alternar do módulo A para o módulo B, Exatamente. Neste caso com a mesma cor, mas também podes fazer os dois módulos, o mesmo módulo, aliás, com cores diferentes. Claro que podes fazer também trabalhos diferentes com este trabalho do padrão. Nós trouxemos aqui um exemplo de uma aluna nossa que... Deixa-me só tirar isto, que é para não sujarmos aqui o saco da nossa aluna. E aqui a nossa aluna, o que é que ela fez? Fez um saco. Utilizou tintas de tecido, neste caso, como o saco é de tecido, utilizou as tintas de tecido e criou aqui um padrão com uma alternância. O módulo é o mesmo e foi alternando entre o magenta e o laranja. Claro, para isto tens que fazer tintas de tecido, não precisas de fazer isto em tecido, podes fazer isto em cartão, em folhas de papel, como nós fizemos, podes escolher o teu suporte preferido ou que tenhas acesso em casa. E uma vez que já trabalhámos aqui o módulo padrão, que neste caso é um padrão bidimensional, vamos ver como é que vai funcionar aqui com as 3 dimensões. Como é que conseguimos dar aqui a ideia de 3 dimensões? Agora que já trabalhamos nas 2 dimensões, vamos saber como é que agora conseguimos fazer o trabalho tridimensional num plano bidimensional. Portanto, para sugerir tridimensionalidade num suporte bidimensional, podemos recorrer a várias formas de representação. Como te deves relembrar, já na aula passada, na forma fundo, na aula dos contrastes, falámos na forma fundo. Temos aqui um fundo branco com um retângulo cinza e temos um fundo cinza com um retângulo branco para destacar. Temos aqui um exemplo de Vasarely com este conjunto de zebras
que se destacam do fundo. E aqui já temos uma noção de tridimensionalidade. Tridimensionalidade que não acontece do lado direito, no trabalho de Gêmeo Luís, neste póster da peça de teatro Catabrisa. Ou seja, neste caso, as figuras destacam-se do fundo por serem brancas num fundo preto. Outro tipo de relação são as diferentes dimensões. E neste caso temos uma obra de Perugino que, quanto mais próximas as figuras estão de nós, maiores elas são. Quanto mais distantes estão, mais pequenas se tornam. Toma atenção aqui porque já temos uma ideia de perspectiva, que é algo que os alunos do 9º ano já trabalham. Neste caso ali no ponto de fuga, no edifício central da obra. Outra representação de proximidade e distância, de Maurits Cornelis Escher. Neste caso, as folhas mais próximas são maiores, as folhas mais distantes são mais pequenas. Vamos aos valores de claro-escuro. Neste caso, temos uma esfera através de sombras e de brilhos. A parte de baixo da esfera mais sombreada, a parte de cima da esfera mais brilhante, tornando aqui a sensação e dando aqui a noção completa de 3 dimensões. O mesmo acontecendo nestas duas obras. Através do valor claro-escuro, percebemos a tridimensionalidade de cada obra. No caso da esquerda, com jarros e garrafas, do lado direito, com fruta. Superposição de formas é outra possibilidade de trabalharmos tridimensionalidade num plano bidimensional. Neste caso, temos António Jorge Gonçalves num diário gráfico com duas figuras do lado esquerdo sentadas num banco de jardim e duas figuras do lado direito encostadas podemos dizer, numa varanda de jardim. E aqui entramos num outro tipo de superposição de formas. Neste caso, a nossa conhecida artista Lourdes de Castro, do lado esquerdo com uma senhora a beber um chá ou um café, sentada numa cadeira onde percebemos a sobreposição de várias formas e do lado direito alguns elementos do nosso cotidiano sobrepostos com várias transparências, dando a ideia de tridimensionalidade. Para finalizar os nossos exemplos, temos Bernardo de Carvalho, também com tridimensionalidade e através da sobreposição de formas e de cores. Claro que quanto maior for a forma, mais a noção de proximidade nós temos, e quanto mais pequena for a forma, mais distante ela se torna. Neste caso, vamos passar para o nosso segundo desafio, baseado nestes dois artistas, Lourdes de Castro e Bernardo de Carvalho. E vai consistir no seguinte: eu e a Carolina preparamos aqui alguns elementos do nosso dia-a-dia e vamos fazer uma colagem depois de termos decidido que composição iríamos realizar. Neste caso, decidimos por uma torneira, certo? Uma torneirinha que colámos aqui. Podes utilizar plásticos que tenhas em casa. Lembras-te do trabalho dos plásticos que fizeste anteriormente? Opacos, transparentes. Exatamente. Recortas as tuas formas para depois colares. Eu já fiz aqui uma batutice e já fui pondo cola aqui no trabalho. Pus cola diretamente no papel. Então vamos agora experimentar como é que isto fica quando colamos. Posso começar a colar, Luís? Podes. Começas pela água. Quando usamos transparências, podemos sobrepô-las e elas acabam por misturar aqui as cores, então torna o trabalho muito interessante. Portanto, a Carolina está a colar uma torneira com água. Eu vou colocar aqui um pente. Eu pus cola aqui em cima, não faz mal. Vou pôr aqui o copo para dar a ideia de que estamos aqui a encher o copo. Fica um trabalho muito interessante e inspirado aqui, tanto em Bernardo Silva como em Lourdes de Castro. Portanto, eles usam e abusam das transparências para dar então aqui esta ideia de dimensão, para dar uma nova dimensão aos trabalhos. Também fizemos aqui 2 escovas de dentes e um copo onde normalmente costumamos colocar as nossas. Isto é uma composição do móvel da casa de banho, não é? Aquilo que costumamos ter em cima, as escovas de dentes. Este foi o trabalho que nós preparámos para vocês, para perceberem como é que podem realizar em casa. Este foi um outro que nós já tínhamos trazido, feito. Portanto, um bolo de chá ou de café, como entenderem, a deitar o líquido para uma chávena, com a sua colher, o prato, uma cadeira por trás a desenho e depois aqui um pequeno jarro com umas flores. Repara que podes desenhar também para dar aqui mais, colocar aqui mais expressividade. Exatamente, mais expressividade ao desenho. Ainda colocámos 2 mãos para aumentar o plano do trabalho que estavas a desenvolver. Mas sabes, Luís, sabes quem é que vai adorar ver aqui o nosso bolo de chá? Tenho uma ideia. É a professora Ângela, que vai começar aqui com a aula de música. Olá, Ângela. Olá, Carolina. Olha, aqui tens o nosso Obrigada. trabalho, espero que gostes.
vai dar muito jeito este chazinho ao longo da nossa aula. Então, olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Educação Artística, agora na segunda parte com a nossa aula de música. E o tema da aula de hoje é o espaço. O que é que será que isso tem a ver com a música? Se pensarmos bem em nosso redor, por todos os ambientes que vocês passam diariamente, o ambiente escolar, o ambiente da vossa casa, a cidade, o campo, a praia, todos estes espaços estão recheados de sons. Vamos então assistir a um pequeno vídeo que fala sobre eles. Peço que estejam com muita atenção e escutem os sons de cada um deles. Então, escutaram o som do mar, escutaram o som do campo. Pensem um pouco, será que tínhamos música? É que o conceito de música é muito abrangente. O cantar de um passarinho, para mim, é música para os meus ouvidos. Até mesmo o som da cidade. Também será que é música para os meus ouvidos? Sim. Estou-me a lembrar até daquela banda, daquele grupo musical, o Stomp, que faziam música com sinais de trânsito. Recordam-se de falarmos sobre isso em aulas passadas? Então, por aí, poderíamos começar a falar sobre géneros musicais, mas vamos deixar isso para a próxima aula. E agora pergunto-vos, onde vocês costumam assistir a espetáculos musicais? Na vossa casa? Sim. A minha sala também poderá ser uma sala de espetáculos, mas gosto bastante de assistir, eu particularmente, gosto bastante de assistir a festivais de música, onde a música ao ar livre é uma constante e com uma multidão imensa. Assistam então agora ao próximo vídeo e fiquem a pensar no vosso espaço onde gostam mais de assistir a espetáculos musicais. Por te ver choro agora e chorava por te não ver. Por te ver choro agora, mas choro só por... Então, qual é o teu espaço musical preferido? Sabem que até um bebê de poucos meses também tem o seu sítio, o seu espaço musical preferido. Também já, não sei se já assistiram, mas também há concertos para bebés. A música tem uma importância muito grande na nossa vida. Muitas vezes, até quando vamos ao dentista e quando vais no elevador, não ouves assim uma musicazinha ao fundo, uma música de ambiente. Até quando vais ao supermercado, não ouves música que te acompanha. Quando vais à bomba de gasolina e até mesmo no início de cada telejornal, há sempre música connosco. A música irá sempre acompanhar-nos, mas muitas vezes estamos tão atarefados que nem não temos a consciência do que a música é importante na nossa vida. Experimenta tomares banho ao som de uma música. A casa de banho poderá se tornar num sítio especial para ouvir música. Por que não? E também, de certeza, que nos intervalos das tuas aulas colocas os fones e ouves a tua música preferida. Então,
a música estará sempre ligada ao nosso corpo, ao nosso movimento. E vou agora falar contigo sobre a audição ativa. Alguém se lembra o que é uma audição ativa? Lembram-se do lava bem, lava bem, lava bem as mãos? É uma audição ativa. Não a cantamos, simplesmente dissemos uma lenga-lenga e demos expressividade à nossa palavra. Não a cantamos. Não se esqueçam deste recado. Deem expressividade ao vosso corpo. E nessa audição ativa demos expressividade à nossa voz. Agora vamos fazer algo muito interessante. Vamos fazer uma audição ativa que, a dar movimento, desculpem aqui o improviso, a dar movimento ao nosso corpo. Vamos fazer de conta que estamos a trabalhar numa cozinha. Sim, porque a cozinha também pode ser um sítio onde tu podes fazer música. Então vamos fazer uma audição ativa, como eu vos disse, e a audição ativa do professor José Carlos Godinho, de quem eu tenho um grande apreço. A receita das panquecas. Então vamos fazer com uma música que normalmente tu não ouvirias em casa. Vamos ouvir a dança húngara de Brahms, a quinta de Brahms, um compositor alemão, e vamos transformá-la numa receita das panquecas. Como é que será isto da receita das panquecas? Tendo em conta a pulsação que a música nos dá, vamos ver agora aqui o musicograma, e temos aqui um cozinheiro que, ao som com o som da música dentro da pulsação, vai colocando alguns gestos para contar a receita das panquecas. Como vocês veem, temos açúcar, farinha, canela, um ovo, leite, essência de baunilha, raspa de limão. Bate-se tudo muito bem. Ainda não estão a ouvir a música, mas já vão ouvir. Prova-se com o dedo e põe-se um pouco mais de açúcar. Vira-se a panqueca, vira-se novamente para ficar bem lourinha e vamos enrolar a panqueca. E aqui vamos colocar os nossos ingredientes preferidos para a panqueca não ser simples, só simples, não pode ser. Depois vamos voltar outra vez ao início da música. Vamos fazer mais uma dose. Açúcar, farinha, canela, um ovo, leite, essência, raspa de limão. Depois, como tanto, saboreio tanto. Depois até posso beber ali um bocadinho de chá que vocês fizeram naquele bolo. Mas cuidado com a linha, porque acabamos por engordar. E então agora, antes de colocar a música, vocês vão fazer os gestos comigo. Repitam comigo, ok? Vamos começar pelo açúcar. Açúcar, farinha, canela, um ovo, leite, essência e raspa de limão. Vou mexer tudo. Faço movimento. Vou provar. Falta açúcar. Vou fritar. Vamos imaginar que temos uma fritadeira. Uma fritadeira não, uma frigideira. Vamos lá. E vira. E vira a outra. E a quarta. E agora vou enrolar. Cheira tão bem. Chocolate quente. Chantilly. Gelado de morango. E caramelo. Mas esta dose não vai chegar para todos lá em casa. E mais uma dose. Conseguem sentir o que é que eu quero dizer com os meus gestos? Compreendem? Isto é o quê? Raspa de limão, muito bem. Mexe tudo,
Já fizemos estas doses todas, vou comer muito. Mas, ui, comi tanto. E vou ao espelho. Fiquei muito gorda. Então vamos lá fazer isto com música. Vamos lá, danças húngaras de Brahms. Conseguiste treinar? Então agora vamos fazer com que pareça mesmo uma sala de espetáculos. Vamos até à cozinha. Vou colocar aqui já umas panquecas feitas e até vou buscar aqui um avental. Caso não tenhas aí nada, porque eu não pedi logo no início da aula, mas podes arranjar aí, nem que seja a mantinha que tens aí na sala. Um paninho e coloca e faz com que estivesses na cozinha a ser um grande chefe de cozinha. Vou colocar para sentir que estou mesmo a representar. E vamos começar. Estão a ver aqui as panquecas? Tão bonitas? Acho que é uma boa ideia vocês fazerem esta receita durante a tarde. Até para a semana!